Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje, ela ainda trata do capítulo 3 da unidade 1, que fala sobre as propriedades das misturas entre substâncias, tá certo? Então, material na mão e vamos nessa. Para começar, gente, vamos rever algumas das propriedades das substâncias puras antes de falar das propriedades de misturas de substâncias. Tá? Nós vimos as diferenças entre uma substância pura e uma mistura. O que é uma substância pura? É uma substância que não está misturada com nenhuma outra substância. Tá? E as misturas de substâncias já são duas substâncias ou mais no mesmo sistema, misturadas. Beleza? Elas têm propriedades diferentes, tá? Quando uma substância está sozinha ou quando ela está misturada com outra ou outras. Beleza? Vamos lembrar, gente. Sabemos que toda substância ela tem sempre duas temperaturas bem características, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Tá certo? A temperatura de fusão é a temperatura em que a substância sólida ela passa para o estado líquido, né? Então é como derreter o material sólido, certo? Quando se aquece a substância sólida, a temperatura dela aumenta até chegar na temperatura de fusão. Quando chega na temperatura de fusão, a substância começa a derreter, começa a fundir. Esse é o processo de fusão, tá? Mas durante a fusão, a temperatura é constante, ou seja, ela não aumenta nem diminui, ela se mantém até que toda a substância passe do estado sólido para o estado líquido, certo? Como nós já vimos. Uma vez que toda a substância está no estado líquido, ao continuar o aquecimento, o líquido tem sua temperatura aumentada até chegar numa nova temperatura, que é a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura em que o líquido começa a ferver, ele começa a evaporar. Exatamente. Então aqui ocorre uma nova mudança de estado físico, do líquido para o gás. No caso aqui do exemplo da água, chamamos de vapor, que é gás. Tá? Então, quando a substância passa do estado líquido para o gasoso, chamamos isso de ebulição. Tá? E a temperatura em que isso acontece é a temperatura de ebulição. Ou seja, quando o líquido chega nessa temperatura, ele começa a passar para o estado gasoso e também, durante esse processo, a temperatura permanece constante, ou seja, ela também não aumenta nem diminui, até que todo o líquido vire gás. Uma vez que todo o líquido passou para o estado gasoso, ao continuar o aquecimento, o vapor ele pode ter a sua temperatura aumentada novamente. Legal? Esse aqui foi o exemplo no caso da água, mas toda a substância pura, ou seja, sem misturar com nenhuma outra, tem o mesmo comportamento. Esse tipo de gráfico nós chamamos de curva de aquecimento, tá certo? No caso da água, no caso dessa substância, a temperatura de fusão é de 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. Tá certo? Então aqui nós temos as duas passagens de estado físico, a fusão e a ebulição, ou seja, do sólido para o líquido e do líquido para o gás. Beleza? O que cabe observarmos aqui? Que para uma substância pura sempre percebemos dois patamares, ou seja, nas duas temperaturas características da substância, a fusão e de ebulição, durante o aquecimento, ocorre no gráfico a formação desses patamares, ou seja, são degraus em que exatamente horizontais, em que a temperatura realmente não vai variar. Mas, novamente, isso só acontece para substâncias puras. Para as misturas é um pouquinho diferente. Tá? Esses patamares podem não existir. Legal? É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, no caso das propriedades das misturas entre substâncias, nós temos uma curva de aquecimento um pouco diferente. Tá? Ocorre os aumentos de temperatura, certo? Na fase sólida, na fase líquida, na fase gasosa. Mas, olha só, os patamares, eles podem, como eu disse, não existir. Né? Aquelas plataformas horizontais, elas podem não existir, certo? Então, nesse caso, muda um pouquinho essas características. Legal? Legal. Então, o que cabe verificar? Existem dois tipos de misturas. Uma mistura chamada eutética, em que observamos na curva de aquecimento o quê?
que existe um patamar, somente um, e é só numa das temperaturas, ou na fusão ou na ebulição. Na mistura eutética, o patamar ele ocorre na temperatura de fusão. Por quê? Porque o que seria a temperatura de ebulição, ele acaba acontecendo dentro de uma faixa de temperaturas. Não ocorre numa temperatura só. Ele acontece numa faixa de uma temperatura a outra. Ou seja, não há uma temperatura constante. Ela é variável durante a ebulição. Legal? Então, ocorre um patamar na fusão, em que a temperatura é constante, mas na ebulição não existe uma temperatura fixa, uma temperatura única. É uma faixa de temperaturas, tá? Por isso esse ΔT é uma variação. Legal, gente? Isso é uma mistura eutética. Agora, o que é uma mistura azeotrópica? Ela é o contrário. Nós verificamos um patamar bem definido, certo? Na temperatura de ebulição, ok? No entanto, na temperatura, o que seria a temperatura de fusão, essa não vai haver patamar e ela ocorre também numa faixa de temperaturas. Ou seja, a ebulição ocorre em temperatura variável. Legal, gente? Isso é uma mistura azeotrópica. Beleza? Tranquilo, né? São esses dois tipos de mistura que nós vamos entender aqui. Ok, gente? Então vamos colocar esses conceitos em prática. Vamos lá. Primeira questão é uma questão da página 121 do vestibular da Universidade Estadual de São Paulo. Ela diz: na indústria farmacêutica, substâncias específicas são utilizadas para revestir pílulas e comprimidos. Em um experimento, uma das substâncias sólidas foi retirada de uma formulação e purificada. Para verificar a eficiência da purificação, um termômetro foi colocado em um tubo de ensaio contendo uma amostra da substância derretida. Né? A substância era sólida, então foi derretida, ou seja, passou para o estado líquido. A pressão atmosférica de 1 atm, pressão normal. Durante o resfriamento e até que a amostra tenha se solidificado completamente, foram lidas as temperaturas em intervalos regulares. Com esses dados, foi traçada a curva de resfriamento. Olha só que interessante, não é de aquecimento, mas de resfriamento. Qual é a diferença, gente? Já vamos falar sobre isso. Um gráfico que mostra a variação de temperatura em função do tempo a uma pressão atmosférica de 1 atm. Gente, se a curva de aquecimento ela tem um comportamento crescente, a de resfriamento tem um comportamento idêntico, né, mas é decrescente. Ou seja, onde existem patamares, vão continuar existindo os patamares, onde não existe, vai continuar não existindo. É simplesmente colocar a curva frente a um espelho, tá certo? Quando a curva ela é crescente no aquecimento, ela é decrescente no resfriamento. Tá bom? É o que nós vamos avaliar agora. Vamos ver isso direito. Primeira alternativa. Alternativa A. Essa curva, ela se parece com uma curva de aquecimento, como nós vimos? Aparentemente, não. Né? Essa curva amarela ela não tem realmente nenhuma relação com a curva que nós vimos de aquecimento. Até porque, se é aquecimento, não está falando do que o enunciado da questão propõe. O enunciado propõe um resfriamento. Tá? Ou seja, essa ideia já não é cabível. Isso é uma curva de resfriamento. Tá certo? Agora, novamente, essa curva da alternativa A tem alguma similaridade com a curva de resfriamento que nós conhecemos? É evidente que não. Então, a alternativa A não é a alternativa certa. Beleza? Vamos olhar a alternativa B. Na alternativa B, ela se parece com uma curva de resfriamento, como nós já vimos? É evidente que não. Aqui é uma curva exponencial decrescente, tá? E, portanto, não é a nossa alternativa certa. Vamos olhar a alternativa C. A alternativa C, olha lá, ela tem uma queda, tem o que parece um patamar e uma outra queda. Ela tem uma similaridade com a curva de resfriamento que nós vimos? Perfeito, ela tem. Agora, portanto, essa alternativa C é a nossa alternativa certa. Vamos avaliar as alternativas D e E, certo? Vamos lá.
Olha só, alternativa D é uma reta decrescente. Parece a nossa curva de resfriamento? É evidente que não, certo? Alternativa E, uma reta horizontal, também não se parece com a nossa curva de aquecimento. Portanto, a única alternativa certa é a alternativa C. Beleza, gente? Bom, agora, a questão 1, logo em seguida, na mesma página, ela pergunta: utilizando o gráfico acima, responda: trata-se de uma substância pura ou de uma mistura? Justifique sua resposta. Para isso, vamos recorrer à forma da curva. Ela vai nos responder isso. Uma vez que nós vimos que a alternativa C é a correta, olhando a forma da curva, nós percebemos que existe um patamar ali e é bem definido. Tá? Ah, mas ele é curvo. Tudo bem, isso vai acontecer num experimento real, porque ocorre uma mudança de temperatura sutil. Tá certo? Então vai haver um ligeiro arredondamento aqui nesses pontos de inflexão. Tá? Agora, percebe que esse patamar existe. E como o enunciado ele propõe um resfriamento da substância líquida para o estado sólido, tá? Então aqui seria inicialmente a temperatura caindo, esse patamar representaria o processo inverso da fusão, que é a solidificação, e em seguida o material sólido volta a ter sua temperatura diminuída. Então, a alternativa C, ela evidencia justamente o comportamento de uma substância pura, tá certo? Tranquilo, né, gente? Bem fácil. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Abraço a todos.